E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós vamos começar mais um assunto do Educa PE. Bora falar sobre as placas tectônicas. Aí você pode perguntar, professor, o que são placas tectônicas? Vê só, o nosso planeta ele tem 4,5 bilhões de anos. E a espécie humana mesmo, a gente começou a existir há 200 mil anos atrás. E toda vez quando eu vou falar para vocês sobre a placa tectônica, eu vou falar sobre a deriva continental. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que antes, né, o nosso planeta, a parte continental, quando eu falo da parte continental, eu estou falando dos continentes, todos eles eram juntinhos, né? Eles não eram separados. Com o tempo, é que esses continentes, eles começaram a ser separados. Bora lá para a telinha para a gente observar bem essa questão das placas tectônicas quando se fala da deriva continental. Então, bom, toda vez que se fala da teoria da deriva continental, a gente vai para Alfred Wegener. Ele nasceu em 1980 e morreu no ano de 1930. Ele dizia o seguinte: os continentes estão se movimentando. Então, como foi que Wegener chegou à formulação da deriva continental? Olha só que imagem legal, né? Isto era o nosso planeta no início. Observe que os continentes, todos eles, né, tanto ali a América, a África, a Oceania, como vocês estão vendo aí, eles eram todos juntos. E o que foi que aconteceu? Porque eles se separaram. Eles se separaram justamente por causa das placas tectônicas. E daí, quando eu falo das placas tectônicas, eu quero lembrar para você que o nosso planeta, né, ele é dividido ali, né, ali na crosta terrestre, no manto e no núcleo. E o manto, na realidade, que a gente chama de magma, ele está ali numa temperatura altíssima. E é lógico que, como uma panela de pressão, quando a gente fala ali de temperatura por convecção, está ali, ó, girando, 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 girando. E isso vai fazer com que essas placas tectônicas elas se movimentem. Então, no nosso planeta, né, nessa imagem que eu gostaria que vocês observassem, né, era antes. Então, você pode observar bem que a gente tem há 2 bilhões de anos atrás, a gente tem aí os territórios que são atuais, territórios atualmente submersos, territórios que são submersos há 2 bilhões de anos. Pode ver que a Ártida, a Atlântica e ali aquela parte da Rússia, veja que todos os continentes, eles eram juntos. Então, 1 bilhão de anos atrás, começaram a se separar. Então, a gente tem ali a questão da formação de Gondwana e da Laurásia, até chegar à questão de os continentes eles se separarem. Veja que no último ali a gente já está separado, olha, a América do Norte, a América do Sul, a África, a Índia, a Austrália, a Europa, a Ásia. Isso aconteceu devido à questão das placas tectônicas. Então, volta aqui comigo. Toda vez que eu falo dessa questão das placas tectônicas, são justamente elas que vão, ora, afastar os continentes ou vão juntar os continentes. E daí a gente vai ter algumas fendas, vai ter as formações, no caso aí, de montanhas, né? Por quê? Como Wegener, ele falava sobre a questão
da deriva continental, eu gostaria que a gente voltasse de novo lá para a telinha, para a gente observar bem. Olha essa imagem de Venege, ele bem sério, né? Então, ele teve aí descobertas que são geológicas, que indicaram que Venege não estava errado. Então, a bordo aí de navios oceanográficos, equipes de cientistas, eles foram coletando informações sobre o leito dos oceanos e se depararam no Atlântico com a presença de uma cordilheira que estava submersa, se estendendo aí entre 78 mil quilômetros. E ao lado dessa cordilheira, descobriu-se uma enorme fenda, de onde emergiam larvas incandescentes, rapidamente resfriadas e solidificadas, dando origem aí às novas rochas basálticas. Então, se encontra-se essas fendas, na realidade, que está ali liberando a questão do magma, são justamente essas fendas que a gente chama de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas vão justamente fazer com que os nossos continentes, eles se separassem. Então, já ouviram aquela história aqui no Nordeste, que lá no Nordeste, onde ali era a seca, que não tem água, mas antes ali era mar? Por quê? Isso existe por causa dos cientistas que descobriram evidências, né, de animais que há muito tempo atrás, quando as placas tectônicas elas não tenham sido afastadas ou juntando as terras, eram mar, né? Então, nosso planeta ele passa por essa modificação toda durante esse período, já que nós temos 4,5 bilhões de anos. Então, hoje, onde era terra, onde é a terra, antigamente era o mar. Bora lá para a telinha de novo. Vê só. Então, até aquela época, acreditava-se que o leito dos oceanos deveria conter sedimentos antigos de áreas continentais, sedimentos que são retirados de assoalho oceânico, que vão revelar que eles tinham apenas 200 milhões de anos. E daí a gente vê as rochas de origem marinha. Desculpa, pessoal. E aí a gente vê as rochas de origem marinha que foram encontradas no topo de altas cadeias montanhosas. Então, vê só, as montanhas, na realidade, elas foram formadas justamente por essas placas tectônicas que se juntaram e formaram essas montanhas. E lá se encontraram, né, resquícios, no caso de animais marinhos, que é bem interessante. Então, quando se fala da teoria tectônica das placas, o que é a teoria tectônica das placas? Vê lá o que é a teoria tectônica das placas na telinha. Diante dessas descobertas, os cientistas eles formularam na década de 1960 a teoria tectônica das placas. Não são apenas os continentes que se movimentam, mas toda a litosfera seccionada em placas tectônicas que flutuam e deslizam sobre o magma, carregando aí massas continentais e oceânicas. Se você observar na telinha, a gente vê aí onde existem essas placas tectônicas. Você pode observar que existe aí a placa africana, a placa australiana, a placa aí do sul americana, a placa do Nazca, a placa indiana, a placa arábica. Então, em todo o nosso planeta existem as placas tectônicas que, ora, elas irão afastar os nossos continentes ou juntar os nossos continentes. Bom, como é que isso acontece? Acontece aí pelo que a gente chama de
corrente de convecção. Lembram das aulas aí de temperatura, né? Quando a gente fala do calor, que o calor existe aí, o calor por convecção. Então o magma ele fica ali, ó, na sua parte, girando, 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 que é uma corrente de convecção. E essa corrente de convecção, ela vai, lógico, que emergir, né? E daí as placas tectônicas, ora irão afastar as terras, provocando fendas, ou vão se juntar, formando aí o que a gente chama de montanhas. Então vejam só o que as placas tectônicas elas provocam no nosso planeta Terra. Vê só na telinha as imagens que eu separei para vocês. As placas tectônicas podem provocar erupção vulcânica, terremoto, tsunami, vai ter a formação de montanhas, as fendas oceânicas. Então, esses são, na verdade, os movimentos tectônicos que são responsáveis, né, por esses fenômenos que vocês viram aí na telinha, que são responsáveis por eles, são as placas tectônicas. Toda vez que se tem um terremoto, na realidade, é o movimento dessa placa tectônica. Então, quando se fala dos movimentos tectônicos, eles são responsáveis, muitas dessas ocorrências geológicas acontecem nas bordas das placas. Essas bordas, elas são classificadas aí em 3. Quais são essas bordas? A gente tem as bordas que são conservativas, ou seja, uma placa ela vai deslizar ao longo da outra. Então, na imagem que você vê aí, existe uma falha em San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa falha daí, por quê? Uma placa ela deslizou ao longo da outra. Então, essa placa daí a gente chama de conservativas, porque uma placa ela desliza ao longo da outra. A gente também tem as bordas que são construtivas, ou seja, uma placa se afasta da outra e o material magmático ele vai extravasar. O que é que acontece? Quando uma placa ela se afasta da outra, a gente está tendo ali o afastamento dos continentes e é lógico que nos oceanos vai ter a emersão, né, do magma e esse movimento dessas placas tectônicas nos oceanos podem provocar o que a gente chama de tsunamis. E a gente também tem o que a gente chama de bordas destrutivas, ou seja, uma placa ela vai mergulhar debaixo da outra. Isso a gente vai chamar de subdução. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, a gente tem uma placa que ela é convergente, né? Ou seja, ela está mergulhando debaixo da outra placa. Então, esses são movimentos que são tectônicos. Então, voltando agora comigo aqui. Vê só, pessoal. Se eu estou falando para vocês dessas placas tectônicas, estou falando da teoria que a gente chama da teoria da deriva continental. Nosso planeta, antes, ele tinha todos os seus continentes juntos, né? Então, se ele tem os continentes juntos, o que é que acontece, né? Aconteceram que com o passar do tempo, né, as placas tectônicas, isso se durou muito tempo, é claro. Com o passar do tempo, essas placas tectônicas, elas transformaram o nosso planeta. Então, quando todos os continentes estavam juntos, a gente chamava de Pangeia. Depois, com o passar do tempo, se dividiu em 2, que se chamava de Gondwana e de Laurásia.
E se passaram-se mais tempo, dando origem aí aos continentes. Quais são os continentes? América do Sul, América Central, América do Norte, a gente tem a África, a Europa, a Oceania. Então, todos eles foram justamente afastados pelas placas tectônicas, justamente por causa da temperatura do magma, por causa de uma corrente de convecção. E essa corrente de convecção é que provoca, como eu estava dizendo para vocês, os tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? De saber que antes todos os continentes eles eram juntinhos e hoje eles são separados, isso devido à temperatura, ao calor, às correntes de convecções e às placas tectônicas. E, lógico, as descobertas dos cientistas de achados, né, de animais marinhos naquela região montanhosa, que se imaginava que ali não teria, mas existia. E lá ali na fenda, né, dos oceanos, se encontraram animais que antes, bem antes, era um ambiente terrestre. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham é que onde era mar, hoje é terra. E onde era terra, hoje é mar ou oceano. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.